tudo é oração, né? Para um relacionamento, você não pode olhar nesse aspecto apenas. Aí voltando ao assunto, pastor tímido, lembra? É verdade. Agora é a parte. Ainda bem que tem alguém que tem a memória boa aqui nesse podcast. Nossa, aqui que vai salvar a entrevista. Mas e aí, como que foi? Não, então, um pastor muito tímido mesmo. E eu sempre muito espontânea, como falei. Sempre gostei de pregar, não que eu saiba. Eu não sei, eu acredito que Deus usa cada um da sua forma, né? Tem que pregar mais, inclusive. Não, eu não sei pregar, gente. De verdade, eu tô aprendendo. Já vou fazer o convite. Eita, deixa me estreita aqui. E eu estava numa vigília, olha... De verdade, aquela vigília foi... Porque o nosso tempo de vigília, desculpa, com todo respeito, hoje, graças a Deus, Deus está levantando uma nova geração. Tá voltando, né? Tá voltando. Sim. Mas teve uns tempos aí que os irmãos não entenderam o propósito da vigília, né? Sim. E naquela época a gente orava mesmo, né? Era oração mesmo, coisa do alto. Eu lembro que o pastor me deu uma saudação e eu ia ministrar nessa vigília. Naquele dia, a gente, como o pastor falou, sempre teve uma vida bem um pouco difícil, né? Humilde, né? Humilde, vamos dizer assim, que pobre ninguém é. Simples. Né? Uma vida bem humilde. E a saia era preta, e do nada ela rasgou, e eu precisei costurar ela. Agora fala com cor de linha. Que cor de linha? Branco não foi, né? Vermelha. Era a única linha que tinha. Era a linha vermelha. E aquele dia foi um dia que Deus me encheu de uma graça maravilhosa. Foi o dia que ele sentiu no coração aí de me mandar o convite aí, que queria falar comigo, né? Não, mas peraí, o pastor mandou o convite então primeiro. Ele me mandou uma Mas caixinha. quem pediu em namoro, mas quem pediu em namoro não foi ele. Então, não foi, porque assim, ele, tão tímido como eu já estou falando, então mas, aí... Deixa eu me defender agora, né, irmão? Vamos lá. É que assim, eu sempre parti para o princípio da oração. Uhum. E até hoje eu oriento os jovens a nunca dizer sim na primeira vista ou no primeiro encontro. Até porque você está montando a base da sua vida para o futuro. Sim. Então, quando você se precipita, a sua ação pode ser tanto positiva quanto negativa. E eu entendo que vida espiritual, vida emocional, não é uma loteria que você deve lançar à sorte. Casamento, né? É muito sério. Né? É a base da vida de todo cidadão, Samuel. Se você não tomar cuidado, você pode comprometer você, sua família, seus estudos, seu trabalho, compromete tudo. Então tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem analisada. Então, na ocasião, a gente se dedicava muito à oração, a gente ia muito na vigília, e como a minha esposa está falando, né? A gente orava com o olho, mas vigiava com o outro, entendeu? Tinha que estar Jovens, esperto. aprendam isso, viu? Agora você viu? A dica Não, do sabe pastor? por quê? Tá Tinha uma atento. disputa naquela época, uma disputa boa. Os pastores orientavam nós a olhar, não que porque alguém prega quer dizer ser espiritual, não. Uhum. Mas os pastores aconselhavam muita gente a observar isso. Se a pessoa tinha uma vida de oração, se tinha uma vida no altar. Hoje, os jovens de hoje, com todo respeito, estão mais preocupados com uma aparência. Não que esteja errado, não. Cada um tem um direito de escolha. Uhum. Mas nem sempre a aparência... Colocar isso em primeiro plano, não né? pode estar em primeiro plano. Você tem que conhecer o que vem de dentro para fora primeiro. Uhum. Porque às vezes é uma pessoa... Até porque tudo passa, né? A nossa aparência, ela muda, cada Sim, dia muda. sim. Eu me lembro que ontem eu não tinha pé de galinha, hoje já tenho. Uma coisa fantástica isso, né? Do nada, uma assim. coisa um cabelo branco vai nascendo. Era magrinho. Antigamente, Samuel, um fio quando aparecia na cabeça da gente cabelo branco, nossa, é o charme. Hoje é... Já virou mais que charme. Não, hoje literalmente é uma briga para poder fazer ele subir. Então, eu acredito que a aparência em si não é tudo, né? Não é o que coloca em primeiro plano na mesa. Não deve ser prioridade. Não deve ser. E até porque também não é a questão de espiritualidade, as pessoas têm o costume de espiritualizar tudo, né? Não, tudo é oração. Né? Para um relacionamento, você não pode olhar nesse aspecto apenas. Porque se a pessoa, às vezes, não souber dividir o espiritual e o material, que digamos de passagem, irmão, você vai tirar uma moça da casa dos pais dela. Uhum. E você vai ficar o dia inteiro na igreja? Não, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ter um suporte de vida para essa pessoa.
Porque se na casa dela ela comia chocolate uma vez no mês, você tem que lutar para dar chocolate toda semana. Opa, Não engorda. você tem que Tem fazer, que não, melhorar. Você tem que fazer o melhor. É. Não é possível. As pessoas, eu tenho o costume de dizer que as pessoas casam para ser feliz. Na verdade, você tem que casar porque você já é feliz. Então, a sua felicidade completa a do outro. Fazer o outro feliz Sim. ali, mais feliz do que ele já é. Já né? é. Então, na verdade, quando você olha para essa questão de relacionamento, eu fiz muita questão de ir na casa dela, de saber como é que era a convivência dela com os pais dela. Se ela era uma moça que cuidava da casa, não dormia até tarde. Porque eu imaginava assim, meu pastor me orientava assim, tudo que a pessoa é quando jovem, ela vai ser do mesmo jeito quando casar. Sim. Se ela responde os pais, ela vai me responder também. Se ela não tem preocupação de cuidar da casa, enquanto jovem, ela vai fazer a mesma coisa comigo também. E hoje, quando eu falo até com ela, eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas, muito cuidadoso com a casa. Eu gosto de ver a casa arrumada. Por quê? Porque é um ambiente que você chega, é o seu refúgio. Sim. Você vem do seu trabalho, você vem da igreja, você vem da escola, onde for. Você vem, às vezes, carregado de tantas preocupações. E é no lar que você encontra o refúgio, encontra o socorro. Alguém imagina que é na igreja, não é não, irmão. A igreja é uma sequência do seu lar, da sua casa. Uma extensão, né? É uma pastor? extensão da sua casa. Se você não tem na sua casa, você pode vir aqui na igreja e é igual a questão do garotinho. Ah, pastor, eu queria morar na igreja, que meu pai aqui é crente, minha mãe aqui é crente. Aham. Mas, na verdade, deveria ser em casa. É o princípio é a casa. É verdade. Então, quando a gente entende isso e procura analisar não apenas o porte físico, não glória a Deus e aleluia que a pessoa dá na igreja, mas procura visitar a casa. O carinho que você tem com seu pai, a moça que for sábia, com a sua mãe, a moça que for sábia, ela vai olhar isso.